A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Alerta Profético. O assunto do vídeo de hoje é sobre a expressão trombetas que aparece na Bíblia. As trombetas sempre tiveram um papel muito importante para o povo de Israel, e a trombeta está muito ligada ao arrebatamento da igreja. O texto base para a nossa meditação hoje é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 52, que diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Mateus 24, 31 diz que o Senhor enviará os seus anjos que com rijo clamor de trombeta ajuntarão seus escolhidos nos quatro cantos da terra. Então nós vemos que há uma ligação muito forte das trombetas com o dia do arrebatamento da igreja. O texto que lemos nesse momento diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nossa pergunta para o nosso estudo de hoje é: que última trombeta é essa? Qual é a última trombeta para a igreja? Se existe última, é porque existe uma primeira ou existe outras intermediárias no meio. Mas qual é a última trombeta? Bom, para podermos identificar uma última trombeta, precisamos nos voltar para a Bíblia e ver onde fala sobre trombetas. Onde há trombetas, mais de uma trombeta na Bíblia, para que possamos identificar uma última trombeta, a qual o texto se refere. Então vamos ver. Voltamos à palavra de Deus. Nós vamos encontrar alguns textos que falam a respeito de trombetas. O primeiro deles, que mostra mais de uma trombeta, está em Números, no capítulo 10, quando Deus manda Moisés fazer duas trombetas de prata. E essas duas trombetas de prata tinham dois propósitos, dois objetivos principais. O primeiro deles era a convocação do povo. Então, o primeiro objetivo era convocar o povo. E o segundo objetivo era dar ordem para o povo partir. Então, convocação e ordenar a partida em diversas ocasiões diferentes. Que ocasiões são essas? Convocar todos para a porta da tenda da congregação. O verso 3 mostra isso. Convocar os príncipes e líderes, verso 4. A partida dos arraiais, versos 5 e 6. O versículo 9 fala para guerrear. E também no versículo 10 diz, nos dias de alegria, nas solenidades, no início dos meses, sobre os holocaustos e sacrifícios. Então, nos dias das solenidades, que solenidades são essas? Então, as solenidades eram as festas fixas, aquelas 7 festas anuais que eram comemoradas, para a chegada de reis, a coroação dos reis também eram solenidades, eram dias especiais, onde trombetas eram tocadas, e outras mais. Então, o primeiro texto que mostra mais de uma trombeta é exatamente Números 10, que fala sobre as duas trombetas de prata. Então, guarde esse texto e nós vamos voltar nele mais à frente. A segunda ocasião que aparece mais de uma trombeta na Bíblia está em Juízes, no capítulo 6, no verso 4, onde 7 trombetas foram tocadas por 7 sacerdotes quando rodeavam a cidade de Jericó. E conforme a ordem de Deus, no 7º dia, após 7 voltas, as trombetas foram tocadas, o povo dá um brado e os muros de Jericó caem. Então, nessa segunda ocasião que aparecem trombetas, então quando o texto da volta de Jesus fala sobre a última trombeta, esse é um texto que podemos descartar. Por quê? Porque essas 7 trombetas que foram tocadas tinham um propósito, que é exatamente destruir os muros de Jericó. Então, essas trombetas já foram tocadas, e já foi cumprido o objetivo do toque dessas 7 trombetas, que era a derrubada do muro de Jericó. Há uma outra ocasião em que aparece 300 trombetas sendo tocadas na Bíblia. E onde está isso? Juízes, capítulo 7, versículo 16, quando os 300 valentes de Gideão, ali com um cântaro vazio, quebram o cântaro com fogo dentro e tocam, cada um com a sua trombeta. Então 300 trombetas foram tocadas naquele dia. Mais uma vez se cumpriu o propósito daquelas 300 trombetas sendo tocadas. Então cumpriu ali o objetivo delas. Então a última trombeta que lemos no início aqui
não pode ser alguma dessas 300, porque já tocaram e o objetivo delas já foi cumprido. E uma quarta ocasião, onde aparecem mais 7 trombetas, está exatamente em Apocalipse, nos capítulos 8, 9 e no capítulo 11, do versículo 15 ao 19. Então mostra ali 7 trombetas sendo tocadas por 7 anjos. Seria então a 7ª trombeta do Apocalipse a última trombeta a que Paulo se refere na carta aos Coríntios, quando diz que é o soar da última trombeta? Seria então a 7ª trombeta do Apocalipse? E a resposta é não. Por quê? Porque as 7 trombetas do Apocalipse serão tocadas em toda a sua plenitude e cumprimento completo na grande tribulação. Porém, irmãos, existe uma linha escatológica que afirma que as 3 primeiras trombetas já foram tocadas, a 4ª já está começando a ser tocada, e na 4ª trombeta, quando ela for tocada, acontecerá o arrebatamento da igreja. E logo após a 4ª, na sequência do texto, aparece um anjo voando pelo meio do céu, dizendo: ai, 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 daqueles que habitam sobre a terra, por causa das vozes das outras trombetas que hão de tocar. Então o ai apontando para a grande tribulação que virá. Lembramos que essa explanação que estamos fazendo é numa visão pré-tribulacionista. Daí os teólogos pentecostais tradicionais, quando ouvem essa explanação, essa linha teológica, logo eles refutam, dizendo: não, isso é impossível de acontecer. Essa interpretação é herética. Essa interpretação não procede. Porém, meus irmãos, nós vamos fazer uma análise diferente para que possamos entender também esta linha, que há uma coerência também nela. A maioria se esquece de algo que há na Bíblia chamado projeção profética. E o que é uma projeção profética? Projeção profética são profecias com cumprimentos que se repetem na história, atingindo diversas áreas. Nós vemos muito isso nas tipologias bíblicas. E sob a ótica da projeção profética, há uma coerência muito grande nesta interpretação. Prefiro usar a expressão sob a luz da revelação da palavra ou da palavra revelada. Onde podemos ver então a coerência dessa interpretação que veio o toque das 4 primeiras trombetas, acontece o arrebatamento e as outras trombetas tocadas na grande tribulação. Vamos então ao cumprimento. Há um cumprimento, há uma projeção profética do cumprimento desses toques no campo geofísico. Então, o cumprimento não é completo, não é total, o cumprimento é incompleto, porque está acontecendo, ele se projetou profeticamente para acontecer através da revelação do Espírito Santo. Quando olhamos os fatos à volta, nós vemos que essa profecia se cumpriu neste campo, nesta área, que é no campo geofísico. Por quê? Quando a primeira trombeta é tocada, a terça parte das árvores da natureza é atingida. Quando a segunda é tocada, a terça parte do mar e dos navios, de toda a vida no mar, é atingida. Quando a terceira é tocada, os rios são atingidos e as fontes das águas. Na terceira, os rios e as fontes das águas são atingidos. E na quarta, a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então nós vemos que as 4 primeiras trombetas atingem apenas a natureza, mas a quinta e a sexta já atingem os homens, e na sétima não há juízo. Veja bem, a primeira, segunda, terceira e quarta, conforme este quadro. Então, acontecem no mundo físico, a natureza sendo atingida. Há um intervalo onde há alguns ais, e nesse intervalo acredita-se que o arrebatamento acontece, e depois continua. O poço do abismo é aberto na quinta, demônios terríveis vêm para a terra atormentar as pessoas que não têm o selo de Deus. Na sexta trombeta, os 4 anjos do abismo são soltos, 1/3 da população mundial morre. Então acredita-se que isso acontecerá na grande tribulação, onde agora o homem é atingido.
há mais um intervalo e na sétima não há juízo. Os reinos do mundo se tornam possessão de Cristo, há um louvor dos 24 anciãos, o céu se abre e a Arca da Aliança original é vista no templo celestial. Não há juízo, porque o 7 fala da perfeição do templo de Deus e no templo perfeito de Deus não haverá juízo, mas apenas o louvor e a revelação da sua glória no templo celestial. Mas por que, irmãos, falamos então que essa interpretação é coerente? Mas está incompleta, o cumprimento não está completo. E o segredo para entender isso está exatamente na quantidade que foi alvo do juízo. Nós podemos ver que nessa parte que a natureza é atingida, na grande tribulação, que realmente vai acontecer literalmente o toque das 7 trombetas, então vai acontecer o cumprimento completo. Nós vemos agora parte dele no mundo geofísico, mas na grande tribulação elas serão tocadas literalmente, atingindo o campo espiritual. E o segredo está nessa quantidade, terça parte, 1/3. Por que o segredo está aí? Porque 1/3 é exatamente o número dos anjos caídos. Então, na rebelião ali dos anjos, quando o querubim ungido é expulso do céu, se torna Satanás, ele traz 1/3 dos anjos, ele traz a terça parte dos anjos com ele. E exatamente quando mostra esse 1/3 sendo atingido, mostra exatamente principados e potestades sendo atingidos, o mundo espiritual sendo julgado na grande tribulação. Veja bem, porque se olharmos no campo geofísico, a profecia fala de 1/3. E a ciência já prova que já é mais de 1/3 da vida do mar já foi destruída, mais de 1/3 das matas já foram destruídas. Então, mais de 1/3 dos rios, das fontes das águas já foram atingidos. Então, se fosse apenas esse cumprimento, já teria se cumprido. Mas já passou esse número. Então, as trombetas continuam, os seus efeitos continuam a cada dia aumentando mais no mundo, no campo geofísico. Mas isso será cumprido no campo espiritual, porque esse 1/3 aponta exatamente para o mundo espiritual. Por quê? Após o arrebatamento da igreja, a cidade celestial vai estar descendo, isso é um outro assunto. E os demônios, embora alguns pensam que demônios habitam no inferno, o inferno está vazio, não tem ninguém no inferno ainda. Os demônios habitam as regiões celestes, e a Bíblia mostra isso. Mas quando a cidade celestial estiver descendo, para que o mundo, a terra seja preparada para receber o milênio, a terra terá que ser limpa. E com a descida da cidade celestial, as regiões celestes, o mundo espiritual, terá que passar por uma limpeza. E o toque das trombetas exatamente para atingir esse 1/3, ou seja, os anjos caídos. Haverá uma limpeza no mundo espiritual. E é por isso que da quinta trombeta em diante mostra demônios habitando aqui na terra, porque serão expulsos das regiões celestes. Isso é um outro assunto que rende bastante discussão também. Mas é muito interessante, muito profundo, importante conhecermos. Mas, irmãos, Jesus falou que quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos, erguei as vossas cabeças para o alto, porque a vossa redenção se aproxima. Então, meus irmãos, essas coisas começaram a acontecer. O toque das trombetas, podemos dizer que começou a acontecer em algumas áreas, mas não na sua plenitude, porque na plenitude mesmo, de uma forma completa, vai acontecer na grande tribulação. E voltamos àquela mesma pergunta: qual então é a última trombeta para a igreja? Seria a 7ª? Já entendemos que não. Seria a 4ª? Talvez sim, talvez não. A 4ª aponta para, nós falamos apenas em uma área, em um campo específico. Mas, quando Paulo falou sobre esta última trombeta, ele estava se referindo a qual trombeta? Nós vemos que ele não se referia às trombetas do Apocalipse. Ele não se referiu às trombetas tocadas na queda do muro de Jericó. Ele não se referiu às 300 trombetas tocadas pelos valentes de Gideão. Mas qual então é a última trombeta para a igreja? Esse será o assunto do nosso próximo vídeo. Para não estender muito, não ficar cansativo, então aguardem o próximo vídeo, que o próximo vídeo nós vamos mostrar pela palavra, biblicamente, qual é a última trombeta para a igreja.
Chegamos assim ao final desse vídeo. Gostaríamos de pedir que você deixe agora o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito, que você possa se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, vai aparecer o sininho de notificação. Você vai clicar em cima dele e todas as vezes que colocarmos um vídeo novo, o YouTube vai estar te avisando. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, parentes, irmãos, todos aqueles que amam a palavra de Deus. Não percam o próximo vídeo. No próximo vídeo vamos estar respondendo qual é a última trombeta para a igreja. Um forte abraço, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.